E terminamos Os Miseráveis. Pois é, muito doido, né? Isso. Foram 6 meses de leitura, 25 semanas, muitos altos e baixos, muitas. Enfim. A gente se apoiou muito na leitura, né? Eu acho que isso foi uma das coisas mais legais do grupo. A gente chegava ali numas montanhas bem altas, mas um empurrava o outro, a gente ia indo e a gente chegou até aqui, o que é maravilhoso. Tenho que agradecer muito vocês por toda a compreensão e por tudo, né? E chegamos finalmente no final. Foi um final de grandes emoções, muitos ódios. Vamos falar mais sobre isso já já. Mas foi legal, né? Depois eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou no geral da leitura. Valeu a pena, não valeu? E é isso. Vamos lá. Então vamos lá, né? Respira fundo, vamos junto. Continuamos então pelo livro 7º, A Última Gota do Cálice, o 7º Círculo e o 8º Céu. Então, depois do casamento, Jean foi até lá, né, para conversar com o Marius. Então, depois de todo aquele momento que ele passou refletindo sobre a vida, queria tomar a decisão, agora a gente descobre a decisão dele. E a decisão dele não deixou a gente feliz, né? Mas vamos lá. E ele, como ótima pessoa, ele não enrola, como o livro todo, né? A frase dele é a seguinte: Senhor, disse Jean Valjean, tenho de dizer-lhe uma coisa. Eu sou um ex-grilheta. E aí, né, na lata, assim, ó. E aí vai. Ele resolveu, então, contar toda a verdade pro Marius, agora que já tá com a Cosette casada, encaminhada, não tem como devolver, né? Ele fez tudo que ele podia ali pra garantir que o casamento fosse, como eu posso dizer, eterno, vamos dizer assim. Então, tudo que ele podia fazer pela Cosette ele fez, e agora ele tá meio que se despedindo, né? E a conversa dele do Marius não é das melhores, né? É uma conversa bem frustrante pra gente, pelo menos pra mim foi. Porque aí o Marius vai, com todo aquele julgamento, né, de ex-grilheta, ele começa já a descambar, né? A não reconhecer nada do que ele sabia que o Jean já tinha feito de bom e só pensar, né, na carga, no peso do passado desse homem. E aí ele mesmo diz algumas coisas pro Jean, né? Como, por exemplo, por que me diz isso? Quem o obriga? O senhor poderia guardar o segredo para si. Não está sendo denunciado, perseguido nem preso. Deve ter alguma razão para fazer gratuitamente semelhante revelação. Acabe. Há ainda mais uma coisa. Por que me confessa essas coisas? Por qual motivo? E aí ele também responde magnificamente, pois bem, o motivo é estranho. Por honestidade. E só aqui a gente já tem uma demonstração, né, desse caráter do Jean. Durante essa conversa, né, logo no comecinho aqui, o Marius ainda tá tentando convencer o Jean a ficar com eles, né, a esquecer esse passado e a ignorar só o fato, né, e permanecer em família, ele diz, né, e o Jean responde que não, eu não pertenço a nenhuma família. E aí ele diz assim, né, eu podia mentir, é verdade, poderia enganá-los a todos e continuar sendo o Sr. Fauchelevent. Enquanto foi para o bem de Cosette, fui capaz de mentir. Agora seria por mim, não devo fazê-lo. Bastaria calar-me, é verdade, e tudo continuaria bem. O senhor quer saber o que me força a falar? Uma bobagem. A minha consciência. É aquilo que eu comentei no vídeo anterior, né? A maior pena que o Jean cumpre é aquela que ele deu para ele mesmo, né? Então, agora que a Cosette está criada e bem encaminhada, ele sai, né, de cena, o dever dele está cumprido, e aí ele se entrega para o Marius, né? Ele continua um pouco mais pra frente, dizendo assim: se eu continuasse sendo o Sr. Fauchelevent, tudo iria às mil maravilhas, tudo exceto minha alma. Haveria alegria por toda parte, porém o mundo da minha alma permaneceria às escuras. Não basta ser feliz, é preciso estar contente. Ele também completa, né, dizendo: se quer ser feliz, meu senhor, é preciso jamais compreender o dever, pois se o compreendermos, ele é implacável. Dizer-se-ia que ele nos castiga por tê-lo compreendido, mas não. Ele nos recompensa porque nos joga no inferno em que sentimos Deus ao nosso lado. Apenas o homem rasga as próprias entranhas. Sente-se em paz consigo mesmo. E um pouquinho mais pra frente ele diz, né? Sou um grilheta que obedece à própria consciência. Sei muito bem que não é verossímil, mas que quer que eu faça é assim. E aí ele encerra dizendo, né, que o senhor tem em sua frente um homem miserável, né? Ele é muito duro com ele mesmo, a respeito do passado e de tudo que ele já fez. Uma coisa que eu acho interessante aqui de toda essa conversa é que no comecinho da conversa o Marius está tentando ignorar, né? Não, vem morar aqui, isso não é um problema. E com o tempo ele vai mudando de opinião, como a gente já viu, né? Pra mim, de várias formas, o Marius piora muito depois do casamento pra cá, porque é muito ambíguo a forma
pra mim, né, a forma como ele trata o Jean e a forma como ele trata o Thénardier. Por mais que ele acredite que ele tenha uma dívida com o Thénardier, porque salvou a vida do pai, porque a gente sabe que é mentira, mas ele nunca descobre isso, né? Ele tem certeza que o Thénardier é um bandido, que ele é um assassino, que ele é um ladrão. Ele acompanhou várias coisas lá no Pardieiro, ele leu as cartas que as meninas pedem na rua, ele tem várias provas de que o Thénardier é uma pessoa horrível, né? Mesmo assim, ele trata o Thénardier ainda melhor que o Jean, né? Porque esse único fato, né, do Thénardier ter salvo o pai dele é como se isso fosse suficiente para absolver o Thénardier de alguma forma. Não exatamente porque a gente sabe que ele realmente não perdoa o Thénardier, né? Mas a gente vai chegar nisso mais pra frente. Mas o que eu quero dizer é o quão duro ele é com o Jean, né? Nesse momento ele não vem morar com a gente, com o tempo ele fala, esquisito, Cosette é mesmo filha dele, talvez eu não devesse me casar, não, fui precipitado, não fui. E no final ele faz o que ele faz com o Jean, que a gente vai passar por isso já já, mas ele afasta ele da Cosette, né? Permite que ele veja a Cosette todos os dias, depois ele se arrepende e faz com que o Jean entenda a mensagem e vá embora, né? É muito discrepante as duas coisas, né? Ele sabe que o Jean é uma boa pessoa, ele sabe que o Jean caiu na cilada do Pardieiro porque ele ajudava os pobres. Pelos olhos do próprio Thénardier, ele sabe que o Jean é uma boa pessoa, né? Mas ele, mesmo assim, não abre nenhuma concessão pro Jean. Assim como ele faz com o Thénardier. Ele só julga, realmente, um homem pelo passado dele muito distante, né? E aí uma cena dolorosa é quando o Marius diz, né, que, né, pobre Cosette, né, o que ela vai pensar quando ela souber. E aí o Jean fica, né, não conta pra ela, assim, ela não vai saber entender, né? E o Marius concorda em guardar o segredo. E aí quando o Jean vai embora, começa toda aquela coisa maluca que o Marius faz na cabeça dele, né? O Marius toma todas as decisões a respeito do Jean por desdobramentos que ele dá às histórias. Ele não faz nenhuma pergunta em nenhum momento, ele investiga muito mal a história toda, acredita nas pessoas erradas, como a gente vai ver no final do livro, e ele tira conclusões completamente sem cabimento, né? Na cabeça dele, o Jean foi pra barricada para se vingar, para matar o Javert. Ele nem viu a notícia, saiu no jornal, mas ele, como ele tava, né, se recuperando, vou até dar um desconto. Mas ele não fica sabendo que o Javert se suicidou. A investigação dele é tão boa que ele não vai a fundo, né? Ele não descobre as coisas mais óbvias. E aí começam os encontros de Jean com Cosette, né? Que é a sala ao resto do chão. Então tinha uma sala lá na casa deles que não era usada. E o Jean encontra com a Cosette lá todas as noites, né? Ele vai lá para visitar ela. E conforme essas visitas demoram, o Marius vai tentando se livrar do Jean, né? Então primeiro ele apaga o fogo da lareira. Então o cômodo tá muito frio e eles não conseguem permanecer por muito tempo. Depois eles afastam as poltronas, né? Colocam perto da porta, longe do fogo. Então como se fosse para ele ir embora mais cedo, né? Ele vai deixando essas pistas, né? Até que um dia eles chegam lá e não tem mais nem as poltronas, né? Eles têm que conversar de pé. O Jean sempre tenta deixar como se fosse ele que tivesse tomado a decisão, né? E não fosse imposta a ele. Um dia o Jean chega lá para visitar eles e eles já não estão lá, né? Eles foram até o jardim da casa da Rua Plumet, onde eles se conheceram, bem no horário que o Jean passa lá para ver a Cosette. Até que chega o dia que eles tocam no ponto dinheiro, né? E aí a gente também percebe o quão rica é Cosette, né? O Marius diz assim: Cosette, temos 30 mil francos de renda, 27 seus, 3 do meu avô. Então, lembrando que a gente sabia que era rico, Cosette é muito rica, né? E ele disse, né? Total de 30. Você tem coragem de viver com os 3 mil? E aí ela disse, né? Como não? Contanto que seja com você, ela pode viver até com nada. E aí fica muito claro que ele não quer usar o dinheiro do Jean, né? Que o Jean deu pra eles. E a Cosette diz esse diálogo pro Jean, né? Dizendo que o marido contou uma coisa estranha ontem à noite e conta esse diálogo. E aí diz assim, Jean não soube o que dizer. Cosette esperava provavelmente que ele lhe desse alguma explicação. Ele a ouviu tristonho e calado e voltou para a Rua do Homme-Armé. E aí eles não se veem mais, né? Depois de alguns dias a Cosette manda a empregada lá ver o que aconteceu. E aí tem uma coisa que é dilacerante, né? Madame queria saber por que o Sr. Jean não aparecera no dia anterior. Há 2 dias que não apareço, disse Jean com ternura.
Mas a observação resvalou por Nicolette, que não fez menção dela à patroa. Então já fazia 2 dias que ele não ia, ela percebeu um só, né? Então ela já apagou o Jean da mente, né? Como se estar casada com o Marius fosse suficiente para a vida toda dela. Então, né, aos poucos ele é expulso da casa e também expulso da memória. É muito triste isso tudo, né? E a forma como isso é feita, né? O Marius, pior dos piores, né? Porque no final das contas ele também é um covarde. Porque era tanto melhor ele descer lá e expulsar o Jean, né? Não, ele vai mandando essas pequenas mensagens, né? Você vai expulsando, é uma forma de humilhação, né? Você vai expulsando as pessoas aos poucos. É muito doloroso, né? Imagina, para um senhor de idade já. Mais pra frente a gente descobre que o Jean já tá com 80 anos, né? Um cara de 80 anos que carregou Marius nas costas por um dia inteiro dentro de um esgoto. Tudo bem que ele não sabe disso ainda, mas não deveria ser necessário saber disso para tratar bem uma pessoa, né? Uma pessoa que inclusive criou a sua esposa. Marius, olha, pior personagem. O século XXI está destruindo Marius, porque ele já não passa mais no nosso crivo, né, gente? Vamos combinar. Ele é um personagem, assim... Claro que a diferença de séculos faz toda a diferença para isso, né? Muito provavelmente no século XIX isso passasse, né? Como uma coisa mais normal do mundo. Fico muito feliz de que no século XX a gente se incomode tanto com esse personagem que faz essas coisas absurdas. Ele deveria ser um mocinho, né? O príncipe da história. E ele acaba sendo, assim, o maior babaca de todos os tempos. Essa é a minha, né, decisão final sobre Marius. O maior babaca de todos os tempos. Desculpe se você gosta dele, nada pessoal. É só que realmente, assim, ó, a vontade de socar Marius só cresce ao longo das páginas. Ele realmente é uma pessoa, assim, que não existe. E ele carrega a Cosette com ele, porque daqui também fica bem ruim. No próximo livro, né, que é o Suprema Sombra, Suprema Aura, o narrador tenta passar uns panos, né? Ele diz assim, que coisa terrível é ser feliz. Como nos contentamos? Como achamos que isso é suficiente? Como, estando de posse da falsa finalidade da vida, a felicidade, nos esquecemos de seu verdadeiro escopo, o dever. Contudo, digamo-lo, não deveríamos censurar o procedimento de Marius. Vou sim, você não vai mandar em mim, doutor narrador. Não vai, mas vamos seguir. Ele diz assim, Marius, como já explicamos, antes de se casar, não fizera perguntas ao Sr. Fauchelevent. Depois, teve medo de fazê-las a Jean Valjean. Arrependia-se da promessa que fizera a si próprio, repetindo muitas vezes que errara ao fazer aquela concessão ao desespero. Limitara-se a afastar a Jean Valjean pouco a pouco, a apagá-lo o mais possível da mente de Cosette. De certo modo, colocava-se sempre entre Cosette e Jean Valjean, certo de que, ainda dessa maneira, ela nada perceberia e não pensaria mais nele. Era mais que uma supressão. Era um eclipse. Marius fazia o que julgava necessário e justo. Nem tenta, amigo. Essa passada de pano não vai rolar. Tá bom? A gente vai continuar. Por mais que o Marius fizesse o que ele julgava necessário e justo, ele foi muito do injusto e muito do safado, né? Porque ele sabe de todos os crimes do Thénardier e releva. Mas Jean não, Jean não pode, né? Jean ele só julga só. Não estamos felizes. E aqui conta, né, que ele encontrou o antigo funcionário do Banco Lafite. E ele, depois de conversar com esse funcionário, deduz também, né, porque ele não tem provas. A única prova que ele tem é o testemunho do funcionário, né, de que o Jean teria roubado o Sr. Madeleine. Veja só, né. E aí a gente tem também uma visão do que acontecia com Cosette, né? Ela estava mais atordoada do que esquecida. No fundo, amava muito aquele que por tanto tempo chamara de pai, mas amava mais ainda o marido. Foi o que desequilibrou um tanto a balança daquele coração, fazendo-o pender para um lado só. Claro, como não? Como que você não vai amar o seu marido? Que você conheceu no jardim, faz o quê? Nem 6 meses. E aí ele foi uma barricada, quase morreu. E aí você foi lá, casou com ele. E o seu pai que te criou, faz uns 10 anos que você tá todo dia com ele, não é óbvio que você ia esquecer. Por que não? Faz todo sentido. Só que não, né? A Cosette fica muito vaso de planta, né? Do casamento pra cá, assim, é muito... ela pode estar até atordoada, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar de algumas coisas, né? Não faz sentido isso. De novo, acho que é a distância dos séculos no livro.
Que bom que a gente tem essas lutas internas, né? E aí a gente vê que o Jean tá definhando, né? Últimas palpitações da lâmpada sem óleo. Tem só uma porteira lá na rua do Lhomme-Armé, né? Que cuida do Jean e deixa comida pra ele e ele já não tá mais comendo. E ele envelhece de uma vez para outra, né? Ele, de repente ele perde aquela força, né? Aquele poder sobrenatural que ele tinha, né? Quase um semideus, né? Ele perde tudo isso e envelhece de uma vez para outra, assim, completamente. E aí um médico, né? A porteira chama o médico e diz assim, o que ele tem? Tudo e nada. É um homem que, segundo todas as aparências, deve ter perdido alguma pessoa querida. Disto também se morre. E é muito triste, né? Porque a gente vê lá o Jean sozinho. É coisa de poucas semanas isso. Não dá a entender que são vários meses. São poucas semanas. E ele já perde, né? Ele para de comer, ele perde a força. Ele fica doente sem ter uma doença. E praticamente pós do abandono, né? E a Cosette, tudo que ela faz é mandar a empregada. É claro, porque se tem alguém da sua família doente e você não consegue ter notícias dela, você claramente vai mandar a empregada perguntar, né? Então, de novo, a Cosette tá vaso de planta ali. Porque se o problema é o Marius que não deixa ele lá, isso chama cárcere privado, né? Mas tudo bem, seguimos. Capítulo 3. Uma pena é pesada demais para quem levantou a carroça de Fauchelevent. Então o homem conseguiu levantar a carroça com o próprio corpo, né? E agora ele não consegue nem escrever, né? E diz assim: não era o cansaço comum que requer força para se renovar, eram os últimos movimentos possíveis, era a vida esgotada por esforços sobre-humanos e que não se repetem mais. Eu acho que esses esforços sobre-humanos a gente pode estender não só pelos esforços físicos que ele faz ao longo de toda a jornada, mas também por todos os esforços mentais e morais que ele também faz, né? Porque se tem uma coisa que acontece nesse livro é Jean se esforçando, né? E logo em seguida a gente descobre a idade de Jean, né? Tinha 80 anos. Ele olhou no espelho e não se reconheceu. E aí ele envelhece muito, né? De um dia para o outro. E então ele levanta da cama e a única preocupação dele é o quê? Escrever uma carta para Cosette e para o Marius, explicando a origem do dinheiro, explicando que o dinheiro não é roubado, que o dinheiro foi, né, muito merecido pelo esforço, pelo trabalho dele, e que é assim para eles usarem, né, o dinheiro que ele deixou. Ele trabalhou a vida, né, toda pela Cosette, né, fez tudo por ela, fez o possível para deixar uma herança, e aí esse paspalho, né, vem dar a entender que o dinheiro é sujo de alguma forma, né, que não vai usar porque veio do Jean. E corta, né, interlúdio, né, voltamos um pouco no tempo, na verdade, porque nesse mesmo dia, Jean tá lá escrevendo a carta, mais cedo, né, no mesmo dia, o Marius recebeu uma carta que foi assinada por um senhor, né, chamado Thenard. E o Marius reconhece a letra, o cheiro de tabaco do papel, e ele já sabe que quem escreveu aquela carta foi o Thénardier. Quando o homem entra, ele também não reconhece, né? Ele tá muito envelhecido, ele já não percebe muito bem ali a mesma figura que ele tinha conhecido anos antes. E ele vai lá vender um segredo, né? Ele diz pro Marius que ele quer dinheiro, né? Porque ele quer ir morar na América, ele quer partir para explorar um novo negócio. Na verdade, ele quer partir para não ser preso, né? Ele foi condenado, estão procurando, ele tá foragido, e se ele for preso, ele vai pra forca, né? Ou pra guilhotina, o que tiver em voga ali no momento, porque ele foi condenado à morte. E aí ele quer entregar o segredo do Jean, dizendo que o Jean era grelheta, e aí o Marius diz que ele já sabe, ele diz que já sabe de tudo, e ele fica um pouco desconcertado, até que ele chega no ponto específico, né? Que é o que o Marius não sabe. E o Marius entrega até as traduções dele, né? Ele diz assim que havia nos distritos de Paz de Calais, em 22, um homem que, em outros tempos, tivera suas questões com a justiça, sob o nome de Madeleine, conseguira progredir e reabilitar-se. Esse homem transformara-se em toda a força da palavra num justo. Com uma indústria, a fábrica de vidrilhos pretos, fez a fortuna de toda uma cidade. Quanto à sua fortuna pessoal, também conseguiu alguma coisa, mas secundariamente, como que por acaso. Era ele quem alimentava os pobres, fundava hospitais, abria escolas, vestia os doentes, dotava as donzelas, sustentava as viúvas e adotava os órfãos. Era como que o tutor da cidade. Chegou a recusar a cruz da Legião de Honra, mas nomearam-no Mer. Um forçado liberto conhecia o segredo de uma pena na qual esse homem outrora incorrera. Ele o denunciou, já está completamente errado, né?
prendeu e se aproveitou disso para vir a Paris retirar o dinheiro do Banco Laffitte. Soube-o pelo próprio guarda-livros do banco por meio de uma assinatura falsa. Uma soma de mais de R$500 mil pertence ao Sr. Madeleine. Esse grilheta que roubou o Sr. Madeleine é Jean Valjean. Quanto a outro fato, o senhor nada tem de me contar de novo. Jean Valjean matou Javert com um tiro de pistola. Eu que lhe estou falando estava presente. Estava presente o caramba, né? Não sabe nem o que aconteceu. E aí, finalmente Thénardier vai servir para alguma coisa, né? Até ele foi mais útil que o Marius nesse livro. E aí ele diz, né, senhor Barão, estamos no caminho errado. E aí ele diz que não. Ele não roubou Madeleine, visto que Jean Valjean era o próprio. E que Javert se suicidou. E aí o Marius diz, prove. E ele tem um dossiê que ele diz, né? Eu achei ótimo que ele é um gatuno organizado, né? Ele vai extorquir dinheiro do Marius, mas ele tá com um dossiê. E aí ele mostra 2 recortes de jornal, né? Provando que o Madeleine era o Jean Valjean e o recorte óbvio, né, sobre a morte do Javert. Eu não me conformo muito com essa história do Javert, porque assim, o Marius só não vai atrás da história. Ele acredita naquilo e ele fica naquilo. Ele em momento nenhum busca uma prova para corroborar com aquilo que ele tem a impressão de que tem acontecido. Porque o Javert era muito fácil dele descobrir. Se ele fosse até a polícia falar qualquer coisa, as pessoas diriam para ele que o Javert tinha se suicidado. Mas não. Né? Então as conclusões do Marius me irritam muito. Assim, ele não se esforça nem um pouco para entender, compreender qualquer coisa sobre o Jean. Ele parece que ele procura provas que corroborem com a visão que ele tem daquele homem, né? De que ele é um criminoso. E que vai por água abaixo, né? Essa visão dele vai por água abaixo quando ele se depara com um criminoso de verdade, que é o Thénardier, que está extorquindo ele. E depois disso, Marius chega à conclusão óbvia, né? Que Jean não é um criminoso. Não é mesmo? Que ele é um homem maravilhoso, sensacional, que ajuda todo mundo e ainda salva os inimigos. Então, coisa louca, né? Mas é isso. E aí, uma hora pra outra, Marius encontra a luz, né? Ai, como assim? Como eu fui injusto? Ah, não, né? Mas aí eu tenho um problema. Vamos lá. Um problema muito específico. Quando o Jean tá saindo do esgoto com o Marius nas costas, né? Porque aí Marius também vai descobrir que quem salvou ele foi o próprio Jean, né? O Thénardier, desavisado, tenta botar a culpa da morte desse rapaz rico que o Jean teria matado e acaba provando pro Marius que o Jean salvou ele ainda, né? E aí eles estão lá no esgoto, o Jean carregando o Marius e ele encontra o Javert. E o narrador, lembra bem disso? Porque isso aconteceu, depois eu posso procurar a página, mas o narrador diz que Thénardier não reconhece Jean Valjean. E agora diz o seguinte, né? Tá na página 1942, né? O Thénardier tá dizendo que ele levava, o Jean, né, levava um peso morto às costas. Tornou a fechar a grade e fugiu, não querendo incustir no resto da aventura. Sobretudo não querendo estar presente no momento em que o assassino jogaria o cadáver no rio. O senhor está compreendendo agora? Quem carregava o cadáver era Jean Valjean, e quem possuía a chave é quem está lhe falando nesse momento. E o pedaço do casaco, e aí dá o pedaço do casaco pro Marius pra ele entender o que aconteceu, né? Mas se o Thénardier não tinha reconhecido o Jean no esgoto, como que agora ele lembra, né? Ele sabe magicamente, né? É claro que Victor Hugo pode errar na vida dele, mas eu achei muito doida essa reviravolta de em que momento ele percebeu que aquele homem lameado era Jean. Sendo que o próprio narrador diz que ele não percebe, não reconhece o Jean por causa de toda a lama. Poxa, Victor Hugo, escorregou, hein? Mas tudo bem, vamos seguir. E aí vem o final, né? O final mais absurdo de todos os tempos, mas vamos lá, né? Marius começa a brigar com o Thénardier, né? E diz que o senhor é um infame, o senhor é um mentiroso, um caluniador, um celerado. Veio aqui acusar um homem, mas só conseguiu justificá-lo. Quis perdê-lo e só conseguiu glorificá-lo. O senhor é que é ladrão, o senhor é que é assassino. Eu ouvi Thénardier, Jondrette, naquele pardieiro do Boulevard do Hospital. Sei bastante para mandá-lo para as galés, ou mais longe até se o quisesse. Tome aqui, tem 1000 francos, desgraçado. E eles começam, né, nessa discussão, e cada vez mais o Marius vai dando dinheiro para ele, assim, a troco de nada, porque ele dá 500 francos pro Thénardier e ele já tá satisfeito. E aqui ele dá mais 1000 francos pro desgraçado.
E aí ele fala de Waterloo. E aí ele dá o quê? Mais uma nota de 1.000 francos. E aí ele começa a falar, né, de como ele salvou um coronel. E o Thénardier diz, não, foi um general. Seja feliz se puder, é tudo o que lhe desejo. Ah, monstro, tome mais 3.000 francos, pegue. Amanhã o senhor embarca para a América com sua filha, pois sua mulher já morreu, mentiroso, abominável. E aí começa, essa história continua ainda, né, ó. Fique certo de que hei vigiar-lhe a partida. Então lhe darei mais 20.000 francos. O fim do Thénardier é culpa do Marius. Ele não diz que ele tem conhecimento suficiente para colocar ele nas galés ou mais longe? Por que ele não coloca o Thénardier nas galés? Porque ele tem a dívida do pai dele? Ah. Marius, ainda bem que ele é um personagem. Senão ele ia levar uns tapas, né? Porque além de tudo ele deu dinheiro para esse safado fugir, não é mesmo? E ele foge, porque a gente fica sabendo logo em seguida, né, que ele partiu ajudado por Marius, criminoso Marius, esse é seu crime, tá? Porque ajudar um condenado à morte a fugir é um crime, não? Ah, é. Para a América, sob um nome falso com a filha Zelma, munido de uma letra de 20.000 francos para resgatar em Nova York. A miséria moral de Thénardier, um burguês fracassado, era irremediável. Super remediável, Vitor Hugo. Bota na guilhotina, né? E aí que eu falo. É nesse momento que eu fico muito, como posso dizer, inconformada com o fim do Javert versus o fim do Thénardier. Tudo bem que a miséria moral dele era irremediável. Ele é o mais miserável de todos os miseráveis. Mas por que você matou o Javert e não matou essa desgraça? Vontade de ligar. Vitor Hugo? Oi, então, por que você matou o Javert e não o Thénardier? Sabe? Queria. Se alguém tiver o número dele, me passa. Mas vamos continuar. Na América continuou como na Europa, né? O contato de um homem mal basta, às vezes, para denegrir uma boa ação, transformando-a em má. Com o dinheiro de Marius Thénardier, fez-se negreiro, né? Então ele virou o quê? Um comerciante de escravizados, né? Ele trafica pessoas, ele sequestra e vende elas. Não há mal que não possa ficar pior, né? Parabéns, Marius. Você é responsável por isso. Não é mesmo? Ah, que maravilha, Marius. Sempre soube que você faria grandes coisas. E aí ele diz a frase mais descritiva dele mesmo, né? Marius diz a frase: eu sou um ingrato monstruoso. É mesmo. Ah, é. E aí ele vai atrás de Jean Valjean, né? Que se bate na porta enquanto ele estava escrevendo a carta. E é quem? Cosette Marius, né? Ele fica muito feliz porque eles estão lá visitando ele, mas já é tarde, né? O Jean já tá à beira da morte. Então não tem muito o que fazer ali. Eles só estão se encontrando pela última vez, se despedindo. O Jean fala brevemente sobre algumas coisas, né? Explica que o dinheiro não foi roubado, enfim. Mas agora o Marius já sabe. E ele, né, vai se despedindo pra realmente morrer. E aí ele diz assim: morrer não é nada, não viver é que é horrível. Mas aí eu fico pensando que ele não viveu também, né? Ele viveu pra outras pessoas, ele realmente nunca viveu de verdade, de alguma forma, assim, sabe? Ai, complexo, né? Porque a vida dele foi muito curtinha. Ele foi preso, já foi pras galés. Quando saiu já era um grilheta. Depois de quase 20 anos preso, aí conhece o bispo e encontra um caminho um pouco melhor. Mas depois disso, não muita coisa acontece para a vida do Jean, né? Para que ele possa aproveitar esse tempo. E aí ele deixa, né, a herança dele. Ele faz um pequeno testamento, que é mais ou menos assim, ó: deixo para ela, né, Cosette, os castiçais que estão em cima da lareira. São de prata, mas para mim eles são de ouro. São diamantes, eles transformam as velas em círios. Não sei se quem nos presenteou está contente comigo lá em cima. Fiz o que pude. E são os castiçais que o bispo deu para ele, né? Que acompanharam ele pela vida toda. Acompanharam assim, ficaram enterrados na floresta, mas o castiçal é um símbolo muito interessante nesse momento, né? Porque no momento que o bispo dá os castiçais, né, o Jean rouba os talheres e o bispo dá os castiçais pro Jean quando a polícia vem com ele, dizendo que ele esqueceu. E esse objeto que emite luz, né, guia o caminho de Jean para uma vida um
pouco melhor, né? Uma vida virtuosa, vamos dizer assim. Junto com todo o toque do bispo, né? Toda a questão da transformação do Jean, da coisa divina e tudo mais. É muito interessante que o símbolo seja um objeto que emita uma luz, não é uma lanterna, porque não existia, mas são castiçais, né? E aí ele diz que transformam as velas em círios, né? Na verdade, a maior transformação do castiçal foi o próprio Jean, né? De grilheta a um homem caridoso, compreensivo, enfim. Realmente, castiçais praticamente mágicos. E mais pro finalzinho ele fala pra Cosette sobre a Fantine, né? E ele diz assim, ó, teve em tristezas tudo que você tem em felicidade. O que me lembra aquela frase, né, do casamento, quando ela e o Marius conversam, né, que eu comentei. E a impressão que dá é que a Cosette está vivendo todas as felicidades em proporção ao sofrimento da Fantine e do Jean. Então, né, parece de novo que é essa realmente a proporção. E Jean morre, né? Muito triste. É muito compreensível que o livro acabe com a morte dele, mas é uma morte difícil, né? Porque o fim desses personagens todos é um pouco frustrante. E aí quando chega na morte do Jean, por mais que eu entenda que ele deveria morrer realmente no final do livro, eu não queria que ele morresse assim, né? Ele morre abandonado. Por mais que os dois estejam ali, ele morreu por causa desse abandono. Mas o que mais me surpreende em toda essa história toda, sabe quem não morreu? O senhor de Lenormand. O velho é eterno, gente. Ele tá com mais de 90 anos e o velho tá vivo. Como é que faz? Não dá, né? Então, o último capítulo, né? O capítulo 6. A erva esconde, a chuva apaga. É o túmulo do Jean, né? No cemitério. Ele pediu pra deixar só com uma pedrinha e tudo mais. E assim a gente se despede desse personagem incrível que foi Jean Valjean. E de outros personagens incríveis, se a gente for ver no ponto de vista narrativo, de construção, né? O Thénardier é um personagem muito bom, muito bem escrito. Ele é uma pessoa terrível, mas ele é muito bem escrito. Comentamos lá no grupo hoje cedo que o ódio contra o Thénardier é tão grande que ele é um personagem que acompanha a gente a vida toda, né? Porque o homem ruim, né? É um pouco demais, assim. E acabamos, então, chegamos ao fim desses 2 volumes gigantes, ou de um volume só, dependendo de qual você leu, né? Mas de uma obra incrível, quase 2.000 páginas nessa edição. E foi muito bom ler com vocês, trocar essas frustrações, falar mal do Marius e, né? Conforme realmente os séculos passam, as décadas passam, eu acho que a gente fica um pouco mais distante dos Miseráveis de várias formas. A primeira delas é com as digressões e com as referências que o Victor Hugo traz. Então, já é um pouco difícil para a gente entender, por exemplo, um capítulo como O Ano de 1817. É um capítulo que boia no meio da narrativa, né? Talvez fizesse muito sentido naquele momento, né? Para quem leu o livro 50 anos, até 50 anos depois do lançamento. Mas pra gente hoje, 200 anos depois, já perdeu completamente o sentido. Para fazer sentido, a gente teria que estudar essa obra a fundo, o que é uma coisa para um trabalho acadêmico, não é uma coisa para uma leitura, como eu posso dizer, de entretenimento e, enfim, de aperfeiçoamento pessoal, vamos dizer assim. É uma coisa que a gente faz por prazer, é claro, para aprender também e para conhecer tanto a escrita do Victor Hugo quanto, enfim, essa obra gigante que é Os Miseráveis, mas já é difícil ter esse contato profundo com a obra, né? É necessário um estudo bem aprofundado. Então isso distancia um pouco a gente. Outra coisa que torna um pouco difícil é esse confronto que a gente tem com valores e, né, obrigações e deveres do século XIX. Fica difícil em vários momentos, pelo menos para mim esse final de Marius e Cosette foi muito difícil. Eu queria bater nos dois todos os momentos, na verdade, não era qualquer momento, era em todos. Porque o comportamento deles, para mim, é inaceitável. E acho que para muitos de vocês também sentiram isso. O abandono do Jean, a forma como ele julga, a forma como a Cosette permite esse afastamento. E a gente entende que existiam deveres diferentes, o comportamento é diferente, mas essa objetificação da mulher depois do casamento, essa propriedade que ela passa a ser, né? O marido que
que manda que ela vai pedir permissão do Marius para chamar o Jean de Jean, né? Que seria uma forma muito próxima de chamar um homem, né? Isso é muito estranho, para dizer o mínimo, né? Toda essa falta, né, de personalidade. Ela perde como posso dizer, ela deixa de ser uma pessoa, né? Dá essa impressão. Ela passa a ser a propriedade do marido. Ela não é mais uma pessoa que pensa e fala, enfim. A gente tem também um vislumbre disso quando diz que ela estava atordoada e que ela ainda gostava muito do pai, enfim. Mas ela tem que agir de uma forma diferente do que ela sente, por dever, né? Por comportamento, enfim. Complexo. Vou ver se eu procuro depois também para complementar a minha leitura, uma coisa bem pessoal, aí convido vocês também a fazer esses tipos de pesquisa, dependendo do que mais o que mais te chamou a atenção na leitura, o que mais te irritou, né? Eu vou procurar um pouco sobre a história das mulheres do século XVIII e XIX, para entender um pouco melhor também de todas essas obrigações, deveres, enfim, para entender um pouco melhor de como isso era e como a gente evoluiu até hoje, graças a Deus, ou aos homens, ou à vida, mas chegamos num ponto em que tá bem melhor, né? A gente já não precisa casar, não fomos feitas só para isso, e podemos gravar vídeos e falar o que a gente pensa sobre várias coisas, né? Devemos isso às nossas antepassadas, principalmente. Mas é um exercício legal. Pegar o que você se sentiu mais incomodado durante o livro, o que mais te chamou a atenção, e fazer uma pesquisa à parte sobre isso. Também vai agregando, né, o nosso conhecimento. Enfim, vou parando por aqui. A gente continua discutindo ao infinito e além, né? A gente tem os comentários, a gente vai ter muito tempo ainda para comentar sobre Os Miseráveis. E é isso, né? Agradeço muito por toda a companhia até aqui. E pode deixar aqui nos comentários todas as suas frustrações, ódios, alegrias e tristezas por perder nossos personagens favoritos, né? Eu acho que o meu personagem favorito é o Gavroche. Acho que é o de muita gente, né? A gente se identifica muito com esse garotinho brincalhão, né? E alegre, apesar de todos os pesares da vida dele. E com a morte prematura dele, né? Todo mundo queria. Na nossa fanfic dos Miseráveis, o Gavroche está sempre vivo. Mas é isso, ok? A gente se vê então na próxima leitura. Tchau!